Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 60ª sessão ordinária, em 16 de agosto de 2012. Presidência dos senhores vereadores Paulo Messina, segundo suplente, Ivanir de Mello e Dr. Edson de Creatinina, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Carlos Caiado, Rubens Andrade, Dr. Jorge Manaia, Paulo Messina, Luiz Carlos Ramos, Ivanir de Mello, João Cabral, Dr. Edson da Creatinina, Tereza Berger, Tânia Bastos, Tio Carlos, Carlos Bolsonaro, Dr. Eduardo Moura e Leomar Coelho, 14. Assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 35 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente Ivanir de Mello, que preside essa sessão, doutor vereador, demais vereadores presentes no plenário em seus gabinetes, assessores e assessoras, público nas galerias, imprensa, demais telespectadores da TV Câmara e jornalistas. Prezados colegas vereadores, o jornal o Globo vem publicando uma série de reportagens sobre um problema que não é novidade para mim, médico da rede pública há 35 anos. Intitulada O Expresso da Dor, as matérias retratam a difícil viagem de pessoas que saem em vans de cidades do norte e noroeste fluminense para conseguir atendimento nos hospitais das redes federal, estadual e municipal do Rio de Janeiro. Outro texto fala do atendimento a pacientes da Baixada, que já responde por 25% dos atendimentos no Hospital Souza Aguiar. Nova Iguaçu manda, em média, 33 pessoas por dia para o tratamento na capital. A reportagem informa que apenas em 2011, quase 41 mil pessoas de outros municípios foram internadas no Rio, número que corresponde a 1/4 dos 243 mil pacientes. O município de Mesquita, por exemplo, não tem hospital, mesmo com uma população de 190 mil pessoas. O Hospital Universitário Pedro Ernesto, no qual eu trabalho, atendeu em 2012 7 vezes mais pessoas de fora do setor de ambulatório do que internações. O placar foi de 24.216 a 3.416. O Hospital Universitário Pedro Ernesto é uma unidade de referência para todo o Estado, mas esses números revelam o que nós, profissionais de saúde, sempre reivindicamos: a regionalização do atendimento, para que os cidadãos não precisem sair do seu local de origem. O Ministério da Saúde repassa verbas às cidades para que possam efetivar o SUS em suas unidades de saúde. As pessoas devem ter à disposição a rede de atenção básica para o primeiro atendimento, nas unidades de saúde até emergência, no hospital. O governo do Estado, que também deve repassar recursos, afirmou por meio de nota que pretende investir ainda em 2012 cerca de 80 milhões no programa de apoio aos hospitais do interior. Infelizmente, o Pacto pela Saúde, documento lançado pelo governo federal em 2006, só teve até o momento a adesão de 37 dos 92 municípios do Estado. Uma resolução publicada em julho pela União determinou as metas a serem alcançadas no Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, o COAP. Por esse motivo, temos um desafio ainda maior, já que, mesmo sobrecarregados, os hospitais do município não podem negar pacientes. A Prefeitura
precisa direcionar mais investimentos de qualidade para a saúde, não criando clínicas de lata, mas melhorando a infraestrutura existente. Do jeito que as coisas estão, com a terceirização por intermédio das organizações sociais, a tendência é que a qualidade do atendimento da rede pública caia ainda mais. Então, o que nós falamos aqui diariamente, e o meu amigo Dr. Paulo Pinheiro me escuta atentamente, melhor dizendo, é uma repetição do que nós vimos falando aqui durante todo o ano passado e esse ano. O atendimento continua precário, apesar das 65 clínicas de família inauguradas, com atendimento feito por profissionais não muito qualificados, não qualificados por concurso, as emergências superlotadas, a falta de médicos em todas as unidades, a falta de concurso público e o excesso de pessoas que precisam de atendimento. Por um problema simples, falta de gestão e direcionamento dos recursos para locais inadequados. Obrigado e boa tarde. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos, vereador Ivanir de Mello, senhores vereadores presentes, vereadora Tereza Berger, vereador Jorge Manaia, vereador Edson da Creatinina, vereador Eduardo Moura. Senhor presidente, já eu ouvi atentamente aí a exposição apresentada pelo vereador Edson da Creatinina sobre essa série de matérias do Globo. E como é período eleitoral é um período em que, por exemplo, nós que somos parlamentares, mas somos candidatos, não podemos participar de matérias de jornais. Essa matéria do Globo, que vem desde domingo, ela precisa ser vista com muito cuidado. Ela beira em determinados momentos, em algum momento eu fico pensando se essa matéria não tem um foco, sabe, vereador Edson? Todos nós sabemos, e eu me lembro de um período, há algum tempo atrás, em que a situação da saúde do Rio era pior do que agora. Eu me lembro do vereador Eduardo Moura dirigindo lá o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, várias vezes para visitar, e ele lá cheio de pacientes da Baixada Fluminense. Mas uma coisa, e o vereador Ivanir de Mello deve ter esse problema, deve ter tido muito esse problema quando foi secretário, uma coisa é utilizar a política como a saúde como um mecanismo político. E outra coisa é discutir os problemas da saúde. Este problema da vinda de pacientes de fora do Rio de Janeiro para a capital é muito longo. Ele só não pode ser usado nesse momento. Porque veja o seguinte, para quem conhece aqui, nós estamos hoje com alguns, por acaso, com 4 ou 5 médicos aqui presentes, 5 médicos presentes aqui no plenário nesse momento. Estou vendo o doutor Manaia ali, que também é médico. Qual é o crime cometido pelo cidadão que vem do interior do Estado para ser atendido no Instituto Nacional do Câncer? O Instituto Nacional do Câncer, o Instituto de Traumatortopedia, o secretário Sérgio Cortes, que deve ter aprendido isso em Paris, naquele período que ele dançou com o guardanapo na cabeça, naquela época, naquela noite, ele deve ter interpretado isso. Estão vindo muitos doentes de fora para o traumatortopedia. Mas o que é o Instituto de Traumatortopedia? Um instituto federal com recursos federais para atender doentes de todos os lugares. O secretário Sérgio Cortes, quando dirigia o Instituto de Traumatortopedia, fez várias caravanas ao norte do país. Aquela região, ele tem uma ligação com a região ali do Pará, se eu não me engano, acho que é Pará, tem uma fortíssima ligação com o Pará. Levou os residentes de ortopedia para o Pará, num fato que eu considero, só me lembro de algo parecido com o que fez o secretário Sérgio Cortes, quando eu me lembro de Rondon.
Rondon também fez alguma coisa muito importante. Sérgio Costa levou os residentes do Rio para o Pará, para melhorar a qualidade. Mas para que serve o Instituto de Traumatortopedia? Para atender pacientes de fora. Vocês imaginam que é possível prometer para o prefeito de Varriçai ou para o prefeito de São José de Itabapoana, prometer para eles que vamos construir lá um hospital igual ao HTO? Alguém tem dúvidas que quem tiver um problema cardíaco grave vai ter que vir para o Rio de Janeiro, para o Instituto de Cardiologia? Então, houve nessa matéria, 46 mil pessoas vieram para o Rio, muita coisa é. Vamos ver o que a matéria quer dizer. Os hospitais do município são muito procurados por pacientes da Baixada? São. O Hospital Getúlio Vargas recebe uma grande quantidade, o Hospital de Bom Sucesso recebe uma grande quantidade de doentes da Baixada. Mas por que será que não se dá jeito? Já se fez tudo na Baixada, consórcio, meio consórcio, inteiro consórcio, já botou prefeito que atira e mata, prefeito que mata e não atira, já fizemos de tudo, já se inaugurou. Nós temos um colega aí que é candidato agora a vereador, que inaugurou um hospital na Baixada. Ele foi secretário de saúde de Niterói, de Caxias, nosso querido Oscar Berro. Já inauguramos, tivemos o hospital da Baixada, também o hospital lá de Nova Iguaçu, o Hospital da Posse. Mesquita fechou seu hospital. Mas veja o seguinte, o que causa graves problemas para o Hospital Souza Aguiar, para o Hospital Miguel Couto, para o Hospital Salgado Filho, para o Hospital Getúlio Vargas, para o Hospital Carlos Chagas? São os doentes, não só os da Baixada, mas são os doentes do Rio de Janeiro que não são atendidos. É uma quantidade enorme. Por que não se discute quantos doentes em Bom Sucesso são atendidos que deveriam ter sido atendidos em Santa Cruz, em Campo Grande ou em Realengo, aonde os serviços não dão conta? São cariocas que não têm atendimento lá, que vêm buscar aqui no centro da cidade, ou que vêm buscar na área do subúrbio da cidade, como é o caso do Getúlio Vargas e do Souza Aguiar e do Bom Sucesso. Então, essa matéria ela é muito importante, mas que ela não sirva para a campanha eleitoral, para que ela não sirva para dizer que a situação caótica dos hospitais do Rio é exclusivamente isso, e que não venha algum candidato a prefeito propor fazermos um grande muro na linha vermelha e na Avenida Brasil, na altura da saída da Rio Petrópolis, da Rio São Paulo, para que os pacientes dessas cidades não venham para o Rio. É claro que as prefeituras do interior deveriam investir mais em saúde. É claro que o investimento é muito baixo. Na continuação da matéria, vereador Edson, de hoje, saúde abaixo de R$1. Nós tivemos um governo aí que tudo era R$1, mas não é o atual. E aqui diz que a maioria dos municípios gastaram per capita por dia menos de R$1 com saúde. Isso é muito pouco. Mas também diz aqui que a capital gastou pouco em saúde. A capital do Rio de Janeiro gastou R$1,27. É pouco ou muito? Eu estou chutando. Não estou chutando. Eu estou comparando com o que aqui mostra. Enquanto o Rio de Janeiro, que dobrou o seu orçamento, o atual prefeito, é verdade, dobrou de 1,9 bilhão para 4 bilhões de reais. Nós tivemos o dobro do orçamento. Mas aí é hora de discutir. Esse dinheiro a mais que nós gastamos bem? Foi bem gasto esse dinheiro? Nós estamos vendo que per capita dá 1,27. E olhamos na mesma tabela, quem está dizendo é o Globo, quem está dizendo é o Ministério da Saúde, não é a oposição ao governo, que Belo Horizonte gastou 2,06 por habitante. Gastou quase que o dobro que nós gastamos em saúde. Entretanto, lá não terceirizou o saúde da família. Lá é um dos grandes exemplos que nós temos do programa de saúde da família feito por servidor público, sem essas OS. Então, o que a gente tem muito claro, que o secretário Ranch afirma que no ano que vem nós teremos o dobro desse gasto. Mesmo tendo o dobro desse gasto, vamos imaginar e comparar com o que gasta, por exemplo, o Reino Unido. R$13,60. Ou seja, a saúde é muito mais cara no Reino Unido,
Lá tem médico de família? Tem. É a mesma coisa que tem aqui. Tem um Sistema Nacional de Saúde? Tem, o INHS, muito semelhante ao nosso. Mas para a saúde tem que gastar muito. Só que tem que gastar muito e bem. Eu estou preparando uns dados para apresentar aqui, que serão surpreendentes. Eu virei aqui esse microfone, fazer um elogio à Secretaria Municipal de Saúde. Um grande elogio. Eu vou provar aqui nesse microfone, daqui a alguns dias, que a Prefeitura do Rio, sendo obrigada a entrar em licitações, sendo obrigada a fazer concurso público, está comprando mais barato os serviços do que as organizações sociais. Eu já mostrei que o Tribunal de Contas fez isso, mas recebi agora uma novidade. Fiquei muito feliz, quero elogiar o secretário de Saúde, virei aqui a público elogiar o secretário de Saúde pela sua excelente administração em termos da área pública. Ele erra redondamente quando entrega para as OS. Eu vou mostrar aqui que os exames laboratoriais feitos pela rede própria estão custando mais barato do que aqueles que estão comprando a terceiros. Ou seja, teremos mais uma experiência técnica, não é política nem ideológica, de que o servidor público está trabalhando melhor do que o contratado terceirizado. Portanto, para aqueles que defendem as OS, precisam estudar mais, precisam procurar mais argumentos, porque continuam sendo vencidos pela atuação do servidor público. E parabéns à Secretaria de Saúde do Rio. Apesar dela não gostar disso, ela nunca gosta quando nós falamos que ela é suficientemente importante para gerenciar os seus recursos, ela prefere entregar essa compra de recursos a outros, vai ser obrigada a ouvir um novo elogio aqui no microfone aqui da casa. Nos próximos dias, nós traremos essas informações interessantes para que a gente entenda. E torço muito para que a Secretaria de Saúde dobre os seus gastos em saúde nos próximos anos. Agora, acredito que para dobrar tem que gastar melhor, porque eu estou me sentindo igual aquele pai que está dando o dinheiro que o filho pede e ele está gastando o dinheiro todo errado. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Jorge Manaia, que dispõe de 10 minutos. Nobre presidente da Câmara Municipal em exercício, vereador Ivanir de Mello, nobres colegas vereadores, funcionários da Câmara Municipal, pessoas que nos assistem no dia de hoje. É com imensa alegria que eu venho a esta tribuna no dia de hoje para comunicar a promulgação da Lei dos Estacionamentos. Ela foi promulgada no dia de ontem. A partir de hoje, a Lei 5504 de 2012, que demorou 2 anos e meio tramitando e sendo votada nesta Casa de Leis, ela passa a valer e já agora regulamentada da seguinte forma: torna obrigatória a compensação da diferença entre o tempo pago e o tempo efetivamente utilizado pelo veículo nos estacionamentos públicos e privados. O tempo decorrente, parágrafo único, o tempo decorrente da diferença deverá ser creditado na placa do próprio veículo para uso futuro. O valor e o tempo da franquia seguem as mesmas regras aplicadas no rotativo tradicional da empresa responsável pela exploração do espaço. O tempo de validade do crédito será de 365 dias corridos, renovado a cada utilização. Todos os estacionamentos devem ter fixado em lugar visível aviso que comunique esta opção de venda. A inobservância da determinação contida no artigo 1º sujeitará o infrator a penalidade de advertência ou multa que deverão ser aplicados pelos órgãos competentes do Poder Executivo, cuja variação deverá ser compreendida entre a faixa de R$ 300 a R$ 30 mil, sendo admitida a aplicação em dobro em caso de reincidência. O Poder Executivo poderá, por meio de decreto, estabelecer a gradação das multas respeitados os parâmetros fixados no caput desta lei. Então, com isso, nós passamos agora a ter um instrumento legal para que os consumidores de estacionamentos no Rio de Janeiro façam valer o seu direito de ter
creditado em sua conta os minutos não utilizados, mas efetivamente pagos quando se utilizam do sistema de estacionamento aqui em nossa cidade. Com isso, esta Câmara Municipal, a Câmara Municipal de Vereadores e o prefeito Eduardo Paes, ao promulgá-la, fazem justiça à população que vem há muito sendo explorada pelos estacionamentos na cidade do Rio de Janeiro, pagando por efetivamente um tempo que não consumiram no sistema atual de tarifagem. Então, aqui agora fica a nossa comunicação de que essa lei está valendo e que nós temos que fazer, cobrar os nossos direitos. E, a partir de agora, nós poderemos fazê-lo e temos o direito e o dever de fazê-lo para que sejamos finalmente beneficiados por esta lei de minha autoria. Um outro comentário que me traz a esta tribuna no dia de hoje é uma informação do nosso Instituto de Segurança Pública. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, 3.068 roubos a pedestres foram registrados na cidade entre os meses de março e junho deste ano. E o crime mais comum é a saidinha de banco. Nem a proximidade com o quartel da PM e a Câmara dos Vereadores inibe os assaltantes. Bom, temos a informar que já existe uma lei ordinária de número 5.280, também de minha autoria, já sancionada desde 27 de junho do ano de 2011, que torna obrigatória a instalação de dispositivo nos estabelecimentos bancários e financeiros, nas condições que menciona no âmbito do município do Rio de Janeiro. Ou seja, nós solicitamos, através dessa lei, que os bancos e as instituições financeiras garantam condições de privacidade aos seus usuários. Ou seja, as pessoas que estão utilizando os bancos, e principalmente os caixas eletrônicos e os caixas de banco, para ir lá sacar dinheiro, elas têm direito à privacidade, com a colocação de divisórias que garantam a elas o direito de quê? De não serem bisbilhotados com a quantidade de dinheiro que estão ou depositando ou sacando numa determinada agência. E isso já é lei. Mas os bancos, que são contumazes em não cumprir a lei, continuam sem cumprir essa lei. Continuam sem instalar as divisórias e as pessoas continuam sendo assaltadas. Veja um número absurdo, 3.068 roubos a transeuntes somente no período de março a junho deste ano, sendo que a grande maioria é de crimes como saidinha de banco, pessoas que estão sendo assaltadas, pessoas que estão sendo baleadas, mortas inclusive, existem perda de vidas, e os bancos insistem em não cumprir a lei. Os bancos, que são as instituições financeiras que mais lucro têm nesse país, sempre na casa dos bilhões e bilhões de reais, continuam sem se interessar com a segurança dos seus clientes, das pessoas que usam as agências bancárias, e esses continuam à mercê da sorte. Pessoas de idade, pois a nossa população hoje está envelhecendo, ganhando maior longevidade, estão sendo assaltadas, estão sendo roubadas, sem direito à defesa, porque não tem direito à privacidade dentro das agências bancárias. E a quem cabe fiscalizar isso? Cabe ao Ministério Público fiscalizar isso. Eu solicito aqui o auxílio do Ministério Público. Nós já enviamos documentação solicitando a fiscalização. Solicito aqui auxílio também da nossa Comissão de Defesa do Consumidor, da LERJ, através da deputada Cidinha Campos, para que faça valer esta lei municipal. É uma lei municipal que tem que ser cumprida, ela é válida. Solicitando à Comissão de Defesa do Consumidor e solicitando aos clientes que sofrerem essa modalidade de crime, que denunciem e que entrem com uma ação de responsabilidade contra os bancos. Pois somente assim, com uma enxurrada de milhares de pessoas que são assaltadas e roubadas contra os bancos, uma enxurrada de ações de indenização, de perda, de danos, inclusive de perdas e danos morais e até mesmo de ressarcimento de despesas médicas, indenização por morte,
somente assim é que nós conseguiremos fazer com que as instituições financeiras e os bancos venham realmente a cumprir essa lei, que veio para beneficiar a população, mas que, infelizmente, esses empresários gananciosos que só pensam nos seus próprios narizes e nos seus próprios umbigos, só pensam no lucro exorbitante que têm, insistem em não cumprir e continuam fazendo com que os seus clientes fiquem expostos a essa lei. Proponho aqui também que os clientes comecem a olhar para as suas agências bancárias e vejam, se a agência bancária ela não pensa na segurança do seu cliente, ela também não é digna da sua conta corrente. Procure avaliar isso e procuremos fazer valer essa lei. Novamente, solicito o auxílio do Ministério Público e das Comissões de Defesa do Consumidor para fazer valer essa lei, para aplicar as multas para as instituições que vêm contumazmente descumprindo a nossa legislação. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado aos nobres colegas vereadores e a todos que estão nos ouvindo nesta tarde de hoje. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários, técnicos, assessores, telespectadores da TV Câmara, eu gostaria de abordar um tema hoje que já venho fazendo em outras ocasiões, que é a questão dessa verdadeira batalha que se trava entre os odontólogos, entre os dentistas e os planos de saúde. Infelizmente, como sempre acontece nesses casos, quem tem saído prejudicado é a população, que tem algum tipo de plano de saúde dental. Não em razão de uma teimosia dos dentistas que não querem fazer aquilo que é do seu mistério, mas porque efetivamente vêm sendo injustiçados no que tange a remuneração que recebem pelos procedimentos que realizam. E o mês de agosto foi marcado na área odontológica, felizmente, pela expansão da mobilização dos cirurgiões dentistas no movimento de valorização da classe denominado "Chegou a hora de abrir a boca". Com a finalidade de valorizar os dentistas, eles reivindicam o aumento da tabela de seus honorários e exigem a elaboração de uma política mais justa na relação com os planos odontológicos. Passados quase 6 meses do início da campanha, a mobilização tem colhido frutos e conta com a participação sempre mais intensa do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro e o Conselho Federal de Odontologia está fortalecendo esses profissionais, não apenas declarando seu apoio, mas também atuando na articulação política junto à Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos, junto à Agência Nacional de Saúde e fazendo ligação com os parlamentares. Eu queria dizer que nós estamos engajados nessa luta. Tenho uma filha que é cirurgiã dentista, acompanho a dificuldade que esses profissionais têm em relação aos planos de saúde. Já é uma profissão que, por razões óbvias, dificulta para que os consultórios possam estar cheios, porque os procedimentos não podem ser por preços que dificultem a manutenção desse consultório e muitas vezes os planos de saúde, na maioria das vezes, os planos de saúde não estão arcando com esse custo que os dentistas precisam. Mudando de assunto, nessas andanças agora do nosso trabalho eleitoral, nós temos acompanhado alguns problemas que eu creio não são tão difíceis de resolver
E por isso eu estou aqui para fazer essa reivindicação, pois estive numa reunião familiar no Parque Colômbia no último sábado e uma das pessoas falou em nome daquelas que estavam lá acompanhando essa reunião nossa, reclamando do problema que existe no Parque Colômbia em relação à questão dos transportes. São poucos os ônibus da empresa que presta o serviço naquele local. Eu arriscaria dizer que não são poucas, eu acho que só tem uma empresa que está prestando serviço. E apesar, segundo foi me dito nessa reunião que eu participei, das reclamações que são feitas junto à Secretaria Municipal de Transporte, isso não tem solução. Eu gostaria de apelar ao secretário Sansão, e vou enviar a cópia desse documento, para que seja avaliada a possibilidade de nós colocarmos a possibilidade dessas pessoas terem o direito de ir e vir para as suas casas, porque os ônibus demoram muito tem um intervalo muito grande entre um e outro, e isso dificulta sobremaneira para que essas pessoas possam ter a sua mobilidade facilitada por essa empresa. Então, eu apelo, senhor secretário, para que Vossa Excelência me ajude nessa tarefa, mesmo porque eu creio firmemente que as próprias empresas, se forem instadas a tal, elas não haverá problema para que elas possam prestar esse serviço melhor. Eu queria encerrar, falar sobre o que o nosso querido vereador Edson da Creatinina e Paulo Pinheiro abordaram hoje aqui sobre essa matéria do jornal O Globo. E eu estava ali até matutando com os meus botões, que é uma coisa curiosa. A matéria é do jornal O Globo. Quando ocorre uma crítica à nossa saúde no município do Rio de Janeiro, essa matéria é justa. Quando, pelo contrário, a matéria, que eu não acho que foi uma matéria focada para desculpar os problemas que possam existir em termos de saúde aqui no município do Rio de Janeiro, mas quando, segundo foi dito aqui, sugere que isso poderia dar uma forma de desculpa, entre aspas, para os problemas que ainda existem, essa matéria, ela é política. Então, eu acho que eu quero fazer aqui um pacto aqui, para saber, antes da matéria, se ela é focada e é política, ou se ela não é focada e é justa. Porque eu creio que a matéria é muito clara quando mostra que parte das dificuldades que nós temos em termos de saúde se deve a esse acúmulo de pessoas que vêm de outros municípios para nossos hospitais. Eu não acho que nós tenhamos que colocar um muro proibindo que as pessoas estejam aqui, mas nós temos que fazer justiça que alguns problemas que ocorrem se devem a esse problema que foi colocado na matéria do Globo. Pelo menos isso, nós temos que reconhecer que existe um problema que não é um problema diretamente ligado ao município do Rio de Janeiro. Nós temos, em vez do muro, que eu concordo, obviamente, que não tem que existir, nós temos que fortalecer
os outros municípios nessa área, para que eles efetivamente não tenham necessidade de vir quilômetros e quilômetros de distância dos seus municípios para cá, para o nosso, que eles possam resolver os seus problemas lá. Eu estou falando, obviamente, excetuando o INCA, por exemplo, que é o Instituto Nacional do Câncer. Eu estou falando, obviamente, também retirando dessa análise o INTO, que é o Traumatortopedia, que é um Instituto Nacional. Agora, que eu sei, e eu fui diretora do Hospital Getúlio Vargas, fui diretor do Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, fui diretor de um Centro Municipal de Saúde em Madureira, fui diretor do PAN Coelho Neto. Então, eu sei como essas coisas ocorrem. Lá no PAN Coelho Neto, o que eu recebia de pessoas de São João era enorme, que é ali um município vizinho, e é um posto, um PAN básico. O que nós recebíamos quando eu estava no Getúlio Vargas, número de pessoas que chegavam, era enorme. No Hospital da Posse, no Hospital Geral de Nova Iguaçu, idem. Então, por favor, vamos fazer justiça naquilo que nós temos de bom e vamos continuar criticando o que porventura seja criticável. Mas nessa matéria que foi dita aqui, como sendo algo focado, algo político, pelo amor de Deus. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Raimon, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, hoje nós estamos retomando aqui, na Câmara, lá no nosso auditório, a discussão sobre a população em situação de rua. No dia 19 de agosto de 2004, em São Paulo, vários homens e mulheres que moravam nas ruas de São Paulo foram assassinados. E ficou o dia 19, domingo passado, o Dia Nacional de Luta pela Dignidade Humana dos moradores, homens e mulheres das ruas do Brasil. E são várias as notícias. E eu, então, se a gente for procurar nos diversos jornais, não nos jornais de grande circulação, mas nos jornais, pequenos jornais, na imprensa alternativa, nós vamos ver diversos relatos sobre a violência contra essa população em situação de rua. E aí eu selecionei aqui um texto que fala dos crimes contra moradores de rua que se aproximam de práticas de grupos de extermínio. O Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua repudiou os atos de violência praticados contra a população de rua em todo o país. Segundo o comitê, os crimes aproximam-se de práticas de grupos de extermínio. Em menos de um mês, atentados contra moradores de rua foram cometidos no Distrito Federal, em Mato Grosso do Sul e no Espírito Santo. Hoje, um adolescente de 16 anos ateou fogo em um grupo de 4 moradores de rua na cidade de Linhares, litoral do Espírito Santo. A agressão ocorreu em uma quadra de esportes abandonada, que era usada pelo grupo como abrigo. Marinalva da Silva Alves, 64 anos, teve 70% de seu corpo queimados. Os outros moradores de rua conseguiram escapar antes de serem atingidos pelas chamas. No Distrito Federal, um comerciante contratou por R$100 um grupo de jovens para queimar 2 homens que moravam em frente à sua loja. Em outro caso, foram mortos a tiros 2 moradores de rua, enquanto dormiam sob árvores na cidade de Taguatinga. No mesmo dia, em Campo Grande, um morador de rua foi amarrado a uma árvore e teve 40% do corpo queimados. Segundo a nota do comitê, a banalização da vida das pessoas que moram nas ruas demonstra que toda a sociedade deve tomar posição em defesa dos direitos desta parte da população. Todos os dias, novos casos, com modus operandi idênticos, surgem em diversas cidades brasileiras, desafiando os poderes públicos a agirem de modo conjunto para garantir que esses crimes não caiam no esquecimento. Os membros do comitê querem que os agressores sejam identificados, indiciados, denunciados,
processados e julgados. Reiteramos a necessidade de que os agentes desses atos bárbaros sejam responsabilizados pelos crimes que cometeram. As pessoas em situação de rua são detentores de seus direitos humanos, como todos e todas as demais pessoas, e o fato de estarem nas ruas não configura a renúncia de tais direitos. O grupo defendeu ainda a criação de uma política nacional, a partir do Decreto 7053, de 23 de dezembro de 2009, um decreto do presidente Lula, que cria a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Mas que essa política seja articulada na esfera dos 3 entes da Federação, a União, os Estados e os municípios. Somente a atuação conjunta desses entes federativos será suficiente para proteger a vida e a dignidade das pessoas. Senhor presidente, esta nota que acabo de ler, ela na verdade, aqui no Rio de Janeiro, que já vivemos momentos de muita truculência contra a população em situação de rua, e que às vezes ainda detectamos, nós que lemos esse texto e que o tornamos público, é para que entendamos que que a sociedade, todos os membros da sociedade, e aqui falo para os munícipes do Rio de Janeiro, que todos nós estejamos preocupados, porque vivemos tempos de grandes eventos, e nesses grandes eventos, muitas vezes há a tendência de se colocar por debaixo do tapete aquilo que não agrada o olhar dos turistas. Então, a nossa vigilância, a vigilância da Comissão Especial para a Política em População em Situação de Rua, que reúne-se no auditório da Câmara todos os meses, a vigilância é para que nós não repitamos aquilo que foi, na verdade, a truculência contra os homens e mulheres moradores de rua na cidade do Rio de Janeiro. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado à segunda parte do grande expediente, passe ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 1857/2012, de autoria do nobre vereador Ivanir de Mello. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito São Francisco de Assis, terceiro milênio, ao cidadão Franklin Barreto de Abreu. Vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. Requerimento número 1858/2012, de autoria do nobre vereador Ivanir de Mello. Requer a mesa diretora, na forma regimental, com base no artigo 313 do Regimento Interno, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao empresário no ramo de marketing multinível Alessandro Lima Coutinho. Os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. Requerimento número 1859/2012, de autoria da nobre vereadora Rosa Fernandes. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à professora Diva Esteves Moreira da Silva, membro do Rotary Clube do Rio de Janeiro, por relevantes serviços prestados à população com ações sociais, de cidadania e culturais. Nove vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovados. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem. A presidência informa que encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta a redação final do seguinte projeto. Projeto de lei número 1355-A de 2012, de autoria do Poder Executivo, que declara como de especial interesse social para fins de urbanização e regularização a área que menciona. Caso não sofra emendas de redação, será considerada aprovada e irá a autógrafos nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Pela ordem, o nobre vereador Tio Carlos.
Por gentileza, senhor presidente, gostaria de pedir verificação de quórum. A presidência vai proceder à verificação de quórum. Primeira bancada, 1, 2, senhores vereadores. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, na mesa 16. 16 senhores vereadores presentes. 16 vereadores presentes. Não há quórum para deliberar, nem dar prosseguimento ao trabalho. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Obrigado.